E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Tua misericórdia, irmã Lília, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu amor por mim, não consigo compreender. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Quando eu não te obedeço, quando eu não te ouço, teu amor me faz saber quando estou em erro, e tua graça me levanta uma vez mais. Não consigo compreender tua misericórdia incompreensível é, Senhor. Grande é teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Quando estou a vagar, Senhor, e escuro é meu existir, sempre ao meu lado estás, dando-me palavras de amor, palavras que levantam e consolam. Te dou graças por tão grande amor, assim vou retribuir um pouco desse teu amor por mim. Venho me render, Senhor, que meu
amor por ti, meu Deus, seja puro e santo. Tudo que está em mim, quero te entregar. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor, grande é teu amor por mim, não consigo compreender. Tua misericórdia incompreensível é, Senhor, grande é teu amor por mim, não consigo compreender, Senhor. Minha voz foi provada a eles como a verdade. Foi vindicado que é a minha voz. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e ao estranho elas não seguirão. Ouvintes, Jesus disse em São João capítulo 10, ele confirma isso mais de uma vez. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. A voz, naturalmente, é a sua palavra. Porque você poderia dizer, bem, que dia que eu já ouvi a voz de Jesus? Ele está se referindo àqueles que estavam ali no seu tempo, contemporâneos dele, que ele considerava como rebanho dele, como ovelhas dele. Mas a verdade está aí. É que a sua voz é a sua palavra. E a sua palavra, em cada era da igreja, foi a sua mensagem. Os homens têm tantas mensagens, políticos, reformadores, eruditos, dão mensagens. Mas a mensagem da era de Éfeso era a voz de Jesus. A mensagem da era de Esmirna era a voz de Jesus. A voz de cada era da igreja era Jesus, até chegar agora em Laodiceia. E você, irmão, irmã,
ouvinte amado, se sente tão bem, tão seguro, por saber que você ouviu e ouve a voz do pastor nesta era. Me aponte outra que possa corresponder como esta. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por isso, elas se batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, afinal, esta é a voz do pastor. Você tem porta-voz? O governo tem porta-voz? Sim. Pedro foi um porta-voz do Senhor Jesus. Em obediência a São Mateus, capítulo 28, verso 19, em Atos 2, verso 38, ele disse, como porta-voz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a voz acerca do batismo. Ali está o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, se você fica somente em Mateus 28, 19, é a voz, realmente, de Jesus. Mas ela foi entendida pelos seus porta-vozes. E Pedro foi o principal deles. O principal deles em relação à identificação do Senhor Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Declaração que foi feita por Deus. Não tu revelou a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Essa voz não é sua, é minha. É de Deus, é do meu Pai. Quando ele falou com Filipe, todos os demais escutaram e João escreveu. Veja aí, São João capítulo 14. Leia isto com sinceridade. Leia de uma forma independente. Tira as vozes. E ouça a sua voz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, mostra-nos o Pai. É o que nos basta, disse Filipe. Exclamou o Senhor Jesus, com toda caridade, mas com tanta precisão. Há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim vê o Pai. Esta é a voz acerca da unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. E quando ele diz, eu e o Pai somos um, que voz é esta? É teológica? É um PhD que está dizendo aí que não é? E quando a palavra diz,
o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É a palavra. Minha voz foi provada a eles como a verdade. A minha voz em Atos 2:38. A minha voz em São João capítulo 14. A minha voz através do meu porta-voz Pedro, do meu porta-voz Filipe, lá em Samaria. A minha voz através de Paulo, do apóstolo Paulo, para a primeira era da igreja, seguindo a cada mensageiro. Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e agora, por último, William Branham. Agora observe. Eles não estão sujeitos a seguir nenhuma outra voz. O mal do mundo é que o mundo está cheio de vozes. Cheio de vozes, de intérprete. E se esquecem que Deus é seu próprio intérprete. A própria palavra é suficiente para interpretá-la. Não existe intérprete de Deus a não ser Ele próprio. E quem interpreta a palavra de Deus é o seu cumprimento. É a palavra de Deus. E quero ver qual a teologia. Quero ver qual o intérprete que vai mudar o Apocalipse. Agora veja, em Apocalipse capítulo 10, verso 7, está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo. Quem é a voz do sétimo anjo? É o mensageiro da sétima era. É a voz do pastor. Por isso você ouve a voz do pastor. Você ouviu a voz do pastor. Do pastor Senhor Jesus Cristo. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e ao estranho elas não seguirão. Em outras palavras, elas não compreenderão uma voz de um intérprete, de uma teologia, uma voz teológica, uma voz que estuda Deus, como se Deus fosse objeto de estudo. Mas eles não compreenderão vozes estranhas que estejam ensinando o contrário a esta palavra. O que podemos praticar, praticamos. O que não conseguimos praticar como humanos, cremos. Damos a vida por aquilo. Isso faz uma grande diferença. Todos somos humanos. Todos erramos. Todos estamos sujeitos às paixões, como Tiago se refere a Elias. Sujeito às mesmas paixões. Mas o que pode praticar, pratica. Você pode ir à prática do seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ir à prática de ver o Pai no Filho. Você pode ir à prática de ouvir, de ver os 7 mensageiros das 7 eras da igreja.
e a prática de crer que nós estamos na última era. E o que você não pode, você crê. Foi assim com Abraão. O que ele pôde praticar, ele praticou. Saindo do meio de sua parentela. Foi sim. E tudo que ele pôde praticar, ele praticou. O que ele não pôde praticar, ele creu. Veja que grandeza da coisa. Ele havia ouvido a voz. Ele não ouviu a voz de Deus, de Elohim, somente o dia que Elohim comeu com ele e fez a promessa do filho. Isso é verdade. E você diz amém, é verdade. Mas ele podia praticar um filho com Sara? Nem quando era novo ele conseguiu. Nem quando ele tinha condição ele conseguiu. Ele não pôde praticar o filho Isaque. Então, ele creu. É assim que você vai no arrebatamento. É assim que você será arrebatado. O que você pode praticar, você pratica. Como mulher, como homem. O que você não pode praticar, você crê e dá a vida por isso. Isso é ouvir a voz. A ovelha não compreende a voz do estranho. Não. Ela não compreende. Aqui não é ovelha, não compreende a voz do pastor. É o contrário. Analise. Aquela mulher não compreende a voz da mensagem, a mulher mundana. Mas você compreende, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, verdes águas são. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor.
Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Senhor, e digno de louvor. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Os que habitam até no próprio céu, terra e o próprio céu. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Senhor, e digno de louvor, os que habitam a terra e o próprio céu, terra e o próprio céu. Grande é o nosso Deus, grande é o seu poder, imensa graça que salva todos que creem em Jesus. Nós louvamos o seu nome, os convertes de pecadores. Nós louvamos o seu nome, santo és tu, Senhor. Senhor, e digno de louvor. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Os que habitam a terra e o próprio céu, terra e o próprio céu. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Grande é o Senhor,